18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora aqui no 18 horas. Boa noite, equipe do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, estaremos juntos até às 19, portanto, nos faça companhia e vai ficar sabendo aí das melhores notícias do dia. Vamos juntos. 18 horas. Lembrando que a sua participação é pra lá de bem-vinda e aguardada por todos nós, ok? Para você que nos acompanha na live, no YouTube, também pelo WhatsApp. Anota aí se você ainda não tem o nosso WhatsApp, é o 994-887592. Manda um zap pra gente. É isso mesmo, olha, a gente quer saber sua opinião, assim como falou a Karime. Queremos saber o que você pensa sobre os assuntos que são abordados nas nossas reportagens aqui no 18 horas. Manda um alôzinho pra gente, é o 994887592. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Esse levantamento revela que em Manaus, 78% das vítimas de assassinato são ligadas ao crime. Câmara aprova empréstimo milionário da Prefeitura de Manaus. Amazonas registra alta nos casos de internações por gripe por Covid-19 entre as crianças. A produção de motos no Brasil chega a maior patamar em 10 anos e grande parte sai do polo industrial de Manaus. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora, no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. 18 horas. E Manaus registrou 156 homicídios nos 3 primeiros meses de 2024, o que dá a média aí de mais de 1,5 casos por dia. Se essa média se mantiver, a capital amazonense vai fechar o ano com 534 homicídios, o que coloca Manaus entre as 30 cidades mais violentas do mundo. Bom, e esses, gente, são números oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. E no relatório oficial também indica que o tráfico de drogas é a principal atividade relacionada aos crimes registrados nesses 3 primeiros meses do ano. 78% das vítimas de assassinato são ligadas ao crime. É isso mesmo, Karime. Olha, o levantamento mostra aí que dos 156 casos de homicídios registrados na capital, nos 3 primeiros meses deste ano, 121 são de vítimas ligadas ao crime e a principal atividade está relacionada ao tráfico de drogas. Essa é de uma triste realidade. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente. Ele tem mais informações a respeito desse relatório sobre a violência aqui em Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite aos ouvintes. Boa noite, Karime, Cid. Boa noite. Então, André, o que mais revela esse levantamento da Secretaria de Segurança Pública? Conta pra gente. Olha só, segundo o levantamento do CIESP, que é o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública, além desses dados aí de 121 assassinatos relacionados ao tráfico de drogas, 99 pessoas, que foram vítimas de arma de fogo, sendo que 86 delas ou tinham passagem pelo sistema prisional, ou seja, ou foram presas dessas 86 pessoas, de 99 que foram mortas por arma de fogo, ou elas tinham passagem pela polícia, quando for registrado algum boletim de ocorrência contra essas pessoas aí. O levantamento mostra ainda que 16% das vítimas não estavam necessariamente ligadas às práticas criminosas, mas tinham envolvimento em algum tipo de conflito com familiares ou até mesmo desconhecidos, como é o caso aí de uma mulher identificada pela polícia como a Daniela Ferreira da Silva, que tinha 32 anos de idade. Esse caso que a gente vai falar agora é um caso recente que inclusive aconteceu ontem, Ela foi assassinada com um tiro no pescoço. Isso aconteceu na tarde de ontem, que tem aí como principal suspeito o próprio marido dela, que não teve o nome divulgado e, segundo informações aí da polícia, ele fugiu depois que aconteceu esse crime aí, O crime que é classificado como feminicídio, que aconteceu aí na casa do casal mesmo, ali na rua Roraima, no bairro São José, aqui na zona leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, a motivação é desconhecida e a família de Daniele alega que o homem já teria passagem pela polícia, Então esse é mais um caso aí que acaba entrando nas estatísticas, como a gente traz aqui casos de crimes, com pessoas que são envolvidas ou com tráfico de drogas, com organizações criminosas, ou aí nessas estatísticas acaba entrando essas pessoas que cometem crimes, como a gente falou, com familiares
familiares ou desconhecidos, como é esse caso que aconteceu ontem aqui na cidade de Manaus, né? E desses dados aí, os demais, que somam 6%, a Polícia Civil do Amazonas segue em investigação para identificar a motivação para esses crimes, né? E para a gente entender aí a motivação desses crimes e como essas facções criminosas agem aí, eu conversei com a especialista em segurança pública, que é a advogada Gorete Rubim. Ela vai trazer pra gente, bem resumidamente aí, mas dá para entender essa situação dessas facções criminosas que acabam resultando nesses crimes aí de homicídios, ou seja, assassinatos. Vamos conferir. Nos últimos anos, o tráfico de drogas vem sendo um dos principais crimes, né, que se destaca na sociedade. E com relação ao tráfico, nós vamos ter a incidência de roubos, de furtos, com o intuito de manter, muitas vezes, a dependência química e principalmente do crime de homicídio. Vale destacar que, normalmente, os homicídios relacionados ao tráfico de drogas, eles têm como objetivo a expansão da área territorial, aonde os homicidas acabam retirando a vida dos traficantes rivais com o objetivo de ganhar território e fortalecer a organização criminosa da qual ele faz parte. 18 horas. Tá, então, Karime Cid e ouvintes, a gente ouviu a fala da Gorete Rubim. Ela é advogada e especialista também em segurança pública, falando aí sobre esse tema que a gente está abordando aí, que quase 80% das vítimas de homicídios que acontecem aqui em Manaus tem ligação com atividade criminosa. Esses são os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública que indicam que o tráfico de drogas aí é a principal atividade relacionada aos crimes registrados. Esses dados que a Secretaria de Segurança Pública está trazendo são dos 3 primeiros meses deste ano já. A gente está falando de anos anteriores, não. Já está falando dos crimes. Só um balanço desse ano. Desses 3 primeiros meses. Só que não divulgou o que ela pretende fazer para coibir esse tipo de crime. Porque sendo ligado ao tráfico de drogas ou não, são assassinatos, são vidas perdidas. E se é ligado ao tráfico de drogas, ao crime, é pior ainda. O Estado tem que agir para coibir a criminalidade e o tráfico de drogas, não é? Faltou aí eles divulgarem estratégias, ações para diminuir esses índices, não é? São 156 casos de homicídios, ou seja, de mortes mesmo, assassinatos que acontecem principalmente em via pública, né? Onde as pessoas estão ali passando, os pedestres passam. Inclusive a gente já trouxe sobre essa situação e a gente vê inteira. Que a qualquer hora do dia, onde for, não tem mais essa história de na calada da noite, em lugares ermos, né? Abandonados, não. Em qualquer lugar, as pessoas vão lá, cometem um crime, a gente já viu, já noticiou aqui várias vezes, não é, André? Até jogando futebol, vai lá, a pessoa parece que já está encomendado ali aquela situação, e é o que não pode acontecer, porque a gente vê a completa falta de gestão e de controle do Estado do Amazonas, da Secretaria de Segurança Pública, no que diz respeito a coibir, né, a ir contra, a acabar com esse tipo de crime, o tráfico de drogas e tudo mais. Exatamente, como a gente também, Karime Cid, né, e ouvintes, a gente já trouxe aqui vários especialistas, né, nesse assunto. Sim. Um deles chegou a falar aí sobre que tem algumas pessoas que pensam que dessa forma, desse jeito, o crime acontece no meio deles aí, eles que estão devendo, só que como os especialistas falam, a população está no meio de tudo isso. Sim. Os crimes acontecem, como você falou, numa partida de futebol, onde tem várias pessoas assistindo e uma bala perdida, porventura, pode acabar atingindo, como já aconteceu aqui na cidade de Manaus, uma pessoa inocente que não tem nada a ver com a situação, né? E aí entra essa questão, né, que muitos especialistas falam. E é uma violência, acaba sendo um trauma, assim, né? Ou seja, a população no geral está vivendo nessa situação de falta de segurança. Exatamente. Então é isso, Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas anunciou para hoje uma paralisação de advertência em todo o estado para denunciar o descaso do governador Wilson Lima com a educação e com os profissionais, que são os professores, auxiliares e pedagogos. Pois é, Cid. Agora, segundo o sindicato, não existe diálogo por parte do governo do estado e nem por parte da Prefeitura de Manaus. O movimento reivindica aí 20% de reajuste nas datas bases de 2022, 2023 e 2024. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto, está ao vivo aqui com a gente, tem mais
mais informações sobre o assunto. Boa noite, Nathalie. Então, o movimento paralisou as aulas ou teve aula normal nas escolas hoje? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, essa paralisação de advertência aconteceu hoje no primeiro e segundo tempo de aula, não somente nas escolas aqui da nossa capital, Manaus, mas como também em todos os 62 municípios aí do interior do Amazonas. Como é que a gente sabe, né, que realmente teve essa paralisação aí nos municípios do interior do estado? Isso porque, Karime, né, nas redes sociais, as redes sociais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do Amazonas ficou tomada aí de publicações, de compartilhamentos, inclusive de professores em áreas indígenas, em áreas bastante afastadas aqui da nossa capital, como lá no município de Tabatinga, lá na fronteira, que aderiram aí a esse movimento, a esse chamamento do Sinteam, né, para essa paralisação de advertência na manhã desta segunda-feira, né, para os funcionários, os servidores da educação aqui no nosso estado. Como você bem disse, Karime, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação já tinha programado essa paralisação de advertência, pedindo aí um reajuste salarial de 20%, referente, né, aos 3 últimos anos, já que esses profissionais, eles já estão cansados de cobrarem aí uma resposta do governador Wilson Lima, da Secretaria de Educação, e nada disso tem acontecido. E aí, o que eles fizeram? Para chamar a atenção da sociedade como um todo, para toda essa situação, a gente está falando de profissionais da educação, são professores que estão há pelo menos 3 meses sem ter aquele reajuste salarial, sem receber a sua database. E aí a forma que eles tiveram para chamar a atenção foi realmente fazendo essa paralisação de advertência, fazendo ali um protesto, onde vários vídeos, fotos foram compartilhados nas redes sociais do Sinteam. E aí essa paralisação, ela já tinha sido aprovada e acordada entre os professores do Sinteam no último dia 16 de abril, na última assembleia que esses profissionais realizaram. E aí, o que os professores falaram pra gente? Era pra ter tido um diálogo, e eles esperavam, né, lá no último dia 1º de março, que eles recebessem esse reajuste referente não somente ao ano de 2024, mas também referente aos últimos 3 anos, Karime e Cid. Mas, infelizmente, isso daí não aconteceu, e além do reajuste salarial, a categoria também está reivindicando aí as progressões de titularidades e também de tempo de serviço. Outra reclamação da categoria, que é bastante pertinente, é quanto ao vale alimentação, já que eles alegam, né, sobe o preço de tudo, mas eles continuam recebendo o mesmo vale alimentação de 4 anos atrás. Sem ter reajuste, realmente o poder de compra não acompanha, não é o mesmo. E tá difícil, né? Antes da gente entrar no ar, a gente estava tendo uma conversa sobre os preços dos exato, produtos. tudo muito caro. Tá difícil viver, né? E aí eles estão dizendo assim, tem professor, por exemplo, que saiu de Manaus e foi trabalhar em municípios do interior do Amazonas, e esses professores não estão recebendo o auxílio localidade. Então fica difícil, fica complicado, e eles pedem, é claro, as melhores condições de trabalho nas escolas, e também que a Secretaria de Educação possa limitar aí o número de alunos dentro de classes, dentro das classes, das salas. Porque senão é impossível trabalhar, gente, ao mínimo. A gente sabe, as condições são precárias, né? Semana passada a gente falou de uma professora que caiu num buraco que abriu dentro da sala. Já teve situações aqui de professores trabalhando sem ar-condicionado, sem as condições mínimas, né? Num ambiente completamente insalubre. E aí a professora Ana Cristina, ela que é presidente do Sinteam, está convocando os professores aqui do Amazonas para uma Assembleia Geral que acontece nesta terça-feira. Vamos conferir aí o que disse a professora Ana Cristina. A paralisação de hoje é uma advertência para o nosso empregador, onde nós estamos querendo dizer para ele que nós estamos nos movimentando em defesa da nossa database e dos nossos direitos trabalhistas. Amanhã teremos uma assembleia para fazermos o levantamento de quantas escolas pararam e com a categoria decidir os rumos dos nossos próximos passos. Você está ouvindo 18 horas.
Karime e Cid, a gente ouviu aí, né, a fala da Ana Cristina, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui no Amazonas, e a gente vai, é claro, acompanhar aí sem dúvida, essa assembleia e os desdobramentos de toda essa situação, já que o sindicato segue argumentando aí a falta de diálogo do governo do estado e a também, categoria, né? E junto com a prefeitura também. Tá bem difícil, tá bem complicado. Karime e Cid, boa noite. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Boa noite. 18 horas. Agora 6 horas e 15 minutos em Manaus, vamos falar agora de economia. Aqui, abastecer o carro com etanol passou a ser mais vantajoso aqui em Manaus. É o que mostra os cálculos com base nos preços médios nos postos encontrados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, isso na última semana. Pois é, que o Amazonas é um dos 8 estados onde abastecer com etanol é mais vantajoso que com a gasolina, de acordo com esse levantamento. Além do Amazonas, o levantamento apontou também o Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Aqui no Amazonas, o preço médio do etanol é de R$ 4,31, enquanto que o da gasolina está em R$ 6,36. 18 horas. Vamos agora falar sobre política local. Vamos conversar com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Cíntia, ao vivo, falando sobre os bastidores da política local. Bom, Cíntia, hoje tivemos aí um dia agitado na Câmara Municipal de Manaus. E fala pra gente, finalmente aprovaram o tal empréstimo milionário do prefeito, da Prefeitura de Manaus. Conta pra gente os detalhes, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite. E todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso aí, dessa vez aprovaram. Primeiro foi em regime de urgência para que tramitasse na Câmara e na mesma hora, na mesma sessão, já aprovaram o pedido também. Não saiu 600 milhões como foi esperado ano passado, mas 580 milhões como já estava anunciado aí desde esse ano. Na verdade, desde o ano passado, finalzinho ali também. Teve a votação que surpreendeu um pouco por causa do republicano, que acabou votando a favor do empréstimo para que ele saísse. E antes, essa votação estava um pouco diferente, não era assim que eles estavam votando. Isso fez toda a diferença. Você vê ali que são 2 votinhos só, de 2 vereadores, do João Carlos, que faz secretário, normalmente ele fica ali ao lado do vereador Caio André, que é o presidente da casa, que fica lendo as matérias, e de Márcio Tavares. São 2 vereadores do Republicano que mudaram o voto e fizeram totalmente a diferença ali num placar que ficou de 17-22, deixando com que o empréstimo fosse realizado. Para ter uma ideia, eles vinham votando, contra o pedido desse empréstimo desde o ano passado, todas as vezes que foi votado, porque foram algumas vezes, a gente até falou que isso virou uma novela por aqui, mas quando foi hoje, foi decisivo, os 2 votaram aí pelos republicanos a favor do empréstimo e isso fez toda a diferença. Então, empréstimo aprovado na Câmara Municipal de Manaus, agora cabe ao Poder Executivo buscar o banco, enfim, cuidar do procedimento a partir daí. Não é mais um problema na Câmara Municipal. Karime. E Blink, estava prevista também a instalação da CPI, da Secretaria Municipal de Comunicação. Como é que ficou essa história? Então, Cid, não teve ainda nenhuma reunião sobre a tal da CPI. Estava previsto para hoje mesmo, dia 22, mas acho que esse empréstimo consumiu o dia inteiro e não teve nenhuma reunião de líderes sobre esse assunto. O que eu consigo adiantar é que o vereador William Alemão não vai fazer parte dessa CPI, não vai ser um dos membros da CPI. A gente está falando da CPI da Sencom, que é aquela que vai analisar aquele vídeo que mostrou o dinheiro que foi pego, dinheiro vivo, de acordo com o vídeo, supostamente, lá na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus. Então vão verificar se isso de fato aconteceu, o que é fato, o que não é nessa história. O que eu posso adiantar sobre isso? Não teve a tal reunião que seria hoje para definir justamente quem vai fazer parte da CPI e quem não, mas é possível adiantar que o vereador William Alemão não fará parte. Por quê? Ele tem feito um discurso nas redes sociais muito forte contra os blogs e portais, dizendo justamente que vai apurar sobre blogs e portais
E isso não está fazendo pegar muito bem para a Câmara, ela se voltar contra blogs e portais. Então, não é interessante que essa pessoa que está divulgando esse tipo de discurso participe ali. Claro que essa foi uma informação em off, mas a desculpa oficial é que ele já fez parte da CPI da água, que aconteceu um pouquinho antes. Como ele já fez parte da CPI da água, ele não tem por que participar dessa também. Então a gente pode esperar uma CPI sem o William Alemão, apesar dele estar sendo isso que eu ia falar. Uma figura... Ele que propôs essa CPI, não foi? Ele junto com Carpei e Rodrigo Guedes. Então ele aí vai ficar de fora. Essa bandeira muito forte. Sim, mas ele certamente ficará de fora. E vamos lembrar, né? Ninguém é ingênuo. Fazer parte de uma CPI dessa, a essa altura do campeonato, para um vereador, a gente está falando de uma super vitrine, né? Em período de eleição. Porque seja lá quem for membro, presidente, relator, seja lá o que for, mas estiver presente ali, vai ter um espaço grande para poder ter voz. O vereador não costuma ser uma pessoa que tem muita voz em campanha eleitoral, por exemplo. Normalmente é aquele que fala bem rapidinho o número, né? Quando a gente liga a TV assim. Então, é bem disputável vai ser para fazer parte disso, mas já sabemos que o vereador William Alemão não estará nessa CPI. Então tá. Ei, Blink, a gente teve no domingo agora um ato do ex-presidente Bolsonaro em Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Teve participação lá de políticos amazonenses? Teve sim. Olha aí. Teve justamente por ser ano eleitoral, já era até o esperado. Nós tivemos principalmente aí o pré-candidato a prefeito de Manaus pelo PL, que a gente está falando do Alberto Neto, mas também teve presente Coronel Menezes, teve presente Arthur Neto, não sei se vocês lembram dele, ex-prefeito de Manaus. Enfim, alguns nomes estiveram presentes. Quem não teve presente lá, não foi a Copacabana participar, ligou na TV, fez questão de fazer vídeo, comentar o assunto, sabe? Então, de certa forma, todo mundo pegou uma carona aí, pelo menos quem apoia essa direita mais bolsonarista e que aposta nisso como uma forma de conseguir votos, fez questão de botar a carinha lá de alguma maneira. Carinha, sim. Blink, olha só, claro que a gente sabe aí da participação do Alberto Neto, foi visível, saiu vídeo disso, inclusive, né? E ele ganhou também apoio do ex-prefeito Arthur Neto. O Arthur virou bolsonarista, o que deu aí nessa história toda? Arthur Neto é bolsonarista, apesar do passado entre ele e Bolsonaro não ser o de maior harmonia, né? Quem lembra na pandemia, lembra dos xingamentos de um para o outro, não foi nem de uma parte. Mas os dois trocaram aí farpas. Ainda assim, a gente viu a cena de no segundo turno Bolsonaro com Arthur Neto ali do lado dele. Aquele foi o principal impacto, assim, o que está acontecendo? Esqueceram, se rolou? É aquela coisa da política que a gente sempre fala, né? Não tem como você se apegar ou comprar a briga de alguém, porque eles vão estar sempre de bem. É que eles não são, como dizem, né? Que eles não são inimigos, são adversários. Eu acho que depende do momento, realmente. Claro. Eu acho que o adversário cabe mais, que depende do contexto, onde é que mais interessa eu brigar ou Perfeito. não aqui. Então é melhor a gente não cair nessa de ficar de bem ou de mal. Político não é pra amar, não é pra odiar, é pra cobrar. Claro. Verdade. Cíntia, escuta, a reitora da FAMETRA, empresária Maria do Carmo Cefaíra, ela agora é oficialmente pré-candidata pelo Partido Novo, não é? Isso mesmo. Maria do Carmo Cefaíra, ela é a pré-candidata, no caso agora, do Novo. E ela, como a gente falou, já era sabido que ela era pré-candidata, mas ela fez agora, de fato, o lançamento da pré-candidatura dela. Foi agora no sábado, teve a presença do Delaiol, ex-deputado federal, e foi agora no sábado. Teve participação da imprensa, mas eu achei um pouco tímida, talvez porque
não era nenhuma surpresa, né? Maria do Carmo, ela não teve nenhuma briga interna do partido, como a gente viu acontecer em outros partidos. Já era certo o nome dela ali. Vamos lembrar que pré-candidato significa que tudo pode mudar, porque ela pode ainda formar com alguém, pode vir a ser vice de alguém, ter alguém como vice. Pré-candidato é um teste, é um momento de vamos ver qual a resposta que vamos ter aqui. Mas o ex-deputado federal Deltan Dallagnol estava presente, falou com as pessoas, falou para a imprensa. Maria do Carmo também fez um discurso e foi lançada aí oficialmente durante a primeira conferência estadual do Novo no Amazonas. Olha aí. Blink, bom, é uma história que a gente comumente fala, né? Sempre tem essas confusões que você fala aí de bastidor, mas dentro dessa federação do PT, PV, PCdoB, agora aparece a Anny Moura se dizendo vítima de violência política de gênero e que os homens querem ela fora da disputa. Confere, é isso mesmo? Esse vem sendo o discurso dela a partir de hoje. Eu vi ela falando aí nas redes sociais, né? Ela é pré-candidata pelo PT, ela ainda é pré-candidata, tanto ela quanto o Heron Bezerra e Marcelo Ramos, mas há uma tendência que o Marcelo Ramos assuma essa posição oficialmente pelo partido, inclusive o esperado é que essa semana isso aconteça. Então, a pré-candidata foi às redes sociais e falou que ela entende que está sendo vítima de uma violência de gênero. Marcelo Ramos comentou sobre esse caso, ele entende que não é por aí, ele entende que faz parte do processo político e com esse discurso, sabe? Dela dizendo que me sinto vítima, eu acho que estou tendo uma campanha silenciada. E do outro lado a gente tem Marcelo Ramos dizendo que faz parte do processo. A Anny Moura está vivendo uma parte da vida dela pessoal, porque um familiar dela está doente nesse momento e ela está mais quieta, assim, por isso eu não quis falar com ela por hora, acho que não era o momento, mas ela veio às redes sociais falar sobre esse assunto, então a gente está repercutindo a própria fala da pré-candidata. Perfeito. Tá certo então, Blink, obrigada pelas informações, até amanhã. Obrigada, volta amanhã. Bom, começamos a semana com um alerta, isso porque o Amazonas está entre os estados que mais registraram tendência de alta nas internações por gripe e vírus sincial, a chamada síndrome respiratória aguda grave. Inclusive está todo mundo já voltando a usar máscara por isso. Pois é, Cid, tá grave mesmo. As crianças, na maioria das crianças que conheço, ou já pegou, ainda estão com essa gripe, essa virose terrível, e já tem gente tendo a recaída dessa virose. Essas informações foram divulgadas pela Fiocruz e, segundo o levantamento, houve crescimento no público infantil de casos gripais e também no número de casos de Covid-19. A repórter Nathalie Moraes conversou com a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatiana Amorim, e traz mais detalhes pra gente. A queda das temperaturas nos últimos dias em Manaus tem pegado muitos manauaras desprevenidos. A mudança no clima afeta principalmente a saúde. E nas últimas semanas cresceram os atendimentos e as pessoas com quadros de síndromes respiratórias nas unidades de saúde em todo o Amazonas. O estado está entre os que mais registraram uma tendência de alta nas internações por gripe e por vírus sincial, a chamada síndrome respiratória aguda grave. As informações foram divulgadas pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o último boletim epidemiológico, nas últimas 4 semanas, do total de casos de síndrome respiratórias, 54,9% foram por vírus sincial e 20,8% por influenza, a gripe. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui no Amazonas, Tatiana Amorim, alerta para os principais sintomas das doenças sazonais. São sintomas bem característicos de um quadro viral. Febre, dor de cabeça, diarreia. E aí são os sinais que ele precisa ficar em alerta em casa, muita dor ocular. E qualquer sinal de piora, procurar o pronto-socorro ou a nossa unidade de saúde para atendimento. Segundo a diretora da FVS, houve um crescimento dos sintomas, principalmente no público infantil. Ela chama a atenção para o crescimento dos casos de Covid-19 nas crianças.
O Covid está em alta aí novamente, né? Nós estamos pegando muitas crianças com Covid positivo. Lógico que são crianças que não estão complicando, elas estão acabando sendo tratadas em domicílio mesmo. Segundo a especialista, a vacina ainda é a principal arma contra as síndromes respiratórias. Então a gente reforça que os pais continuem com a preocupação de atualizar o cartão vacinal de seus filhos, né? Tanto com das vacinas do Covid, quanto as outras que fazem parte já do calendário vacinal do Ministério da Saúde. Por conta do crescimento nos atendimentos hospitalares, a Fundação de Vigilância em Saúde criou um plano de ações voltado exclusivamente para as crianças. O plano prevê a aplicação de leitos e também a reorganização do fluxo de atendimento nas unidades de saúde pública durante todo esse período sazonal de síndromes respiratórias aguda grave em todo o Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h30 e a produção de motos no Brasil deu um salto, chegando aí a 1.570.000 unidades no ano passado, o maior patamar em 10 anos. E grande parte dessa produção é aqui, no Polo Industrial de Manaus. E um dos fatores, viu, Cid, que explica esse crescimento é o aumento do número de profissionais que trabalham com entregas, gente, ou mototaxistas. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Felipe Távora. A produção de motocicletas cresceu 42% entre 2019 e 2023, de acordo com empresas especialistas. 2 fatores explicam esse aumento. O primeiro é a busca por uma alternativa mais acessível que o automóvel ao transporte público, e o segundo é a multiplicação de profissionais que trabalham com entregas ou mototáxi no país durante os últimos anos. Um dos pontos que explica a demanda acelerada por motos é a relação custo-benefício. O modelo popular tem autonomia de cerca de 40 km por litro de gasolina. Isso é bem mais do que um automóvel popular. Se considerarmos um trabalhador que mora a 10 km do trabalho, ele vai gastar com combustível o equivalente a meio litro por dia para ir e voltar. O industriário especialista em projetos industriais e no modelo Zona Franca de Manaus, Saulo Maciel, afirmou que uma das causas desse crescimento é o emprego de políticas que abrem mais espaço ao consumo. Ele explicou também como os números afetam o polo industrial de Manaus. Ele é um reflexo do aumento da busca por veículos mais baratos e econômicos, né? Reforçando positivamente o polo industrial de Manaus, não apenas em relação ao segmento como o maior polo de produção de motos fora da Ásia, mas também atrativo de investimentos para o setor e geração de mais empregos, diretos e indiretos. Esse ponto, ele também não é positivo só para o Amazonas e para o polo industrial de Manaus. Ele é positivo para o país, porque as motos que são produzidas aqui, elas são comercializadas em todo o território nacional, gerando emprego e renda no país inteiro. A projeção é que o número de motos fabricadas no país cresça 7% em 2024. A expectativa é alcançar o patamar de 2 milhões de unidades anuais nos próximos anos. O contingente de motoristas habilitados, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, também está em expansão. Entre 2018 e 2023, o aumento foi de 20,8%. O registro alcançou a marca de 38,8 milhões, com base em dados contabilizados até fevereiro deste ano. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, vamos saber mais sobre o programa federal que oferece crédito para quem recebe o Bolsa Família e quer empreender. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para esse fim de semana, para hoje, com o Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 85%. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 95%. 18 horas. E o Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas do Porto de Manaus
Manaus para 24 metros e 90 centímetros acima do nível do mar. Mantendo essa média de subida de águas, o Rio Negro vai encerrar o ciclo de cheia deste ano abaixo dos 27 metros. Pois é, isso é preocupante, né, Cid? Porque representa um nível baixo. Para a gente ter uma ideia, né, no fim do ciclo de cheia, em 2022, o nível do rio chegou a 29 metros e 70 centímetros. No ano passado, em 2023, chegou a 28 metros e 60 centímetros. Gente, bem diferente desses 27 metros. E lembrando que ano passado, né, nós sofremos com aquela estiagem histórica. 18 horas. Arthur e Maria foram os nomes mais registrados nos cartórios do Amazonas. Eu já tô rindo porque tem uma Maria lá em casa também, né? Pois olha aí. Ano passado, né? Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. A famosa Maria Cecília. Lá em casa tem Ana Maria. Bom, vamos lá. O levantamento também revelou os nomes mais escolhidos em cada estado brasileiro. Em todo o Brasil, os nomes mais registrados foram Helena e Miguel. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre esse levantamento. Arthur e Maria foram os nomes mais registrados no Amazonas em 2023, de acordo com a Associação dos Notários Registradores aqui do Amazonas. Segundo a entidade, nomes curtos, bíblicos e originais cada vez mais são adotados pelos amazonenses e também pelos influenciadores da atualidade. São uma tendência observada nos registros de nascimento de bebês em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, o nome Arthur foi registrado 361 vezes em 2023, seguido por Miguel com 358 registros. Nomes como Gael, Davi, Ravi, Noah e Isaac entre os homens também estão fazendo sucesso. Maitê, Liz, Aurora, Isis, Maia e Eloá entre as mulheres têm crescido e já estão na lista dos 40 nomes mais escolhidos do país ao longo do ano passado. A Camila Sabogal resolveu homenagear a avó paterna e batizou a filha de Ana Maria. O nome da minha filha eu escolhi como Ana Maria, além de eu achar o nome Maria muito lindo, né, o nome de Nossa Senhora e tudo mais, é o nome da minha avó, então foi uma homenagem para ela. E, coincidentemente, o nome da minha avó também foi uma homenagem para as avós dela, que uma se chamava Ana e outra se chamava Maria. Então é um nome, né, que está seguindo homenagens na nossa família. Esse crescimento dos nomes no ranking acontece no momento em que uma nova lei federal permitiu que qualquer pessoa maior de 18 anos possa alterar seu nome direto no cartório, independente do motivo, sem necessidade de abrir um processo judicial. A nova legislação também possibilitou que pais de bebês em consenso pudessem alterar o nome do recém-nascido em até 15 dias depois do registro de nascimento. E também ampliou o rol de possibilidades de alterações dos sobrenomes. Passado um ano dessa lei em vigor, os cartórios de registro civil do Amazonas registraram quase 100 mudanças de nome, sem a necessidade de processo judicial, independentemente do prazo, motivação, gênero ou juízo de valor. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 37 minutos em Manaus. Olha, o rendimento médio mensal da população residente com rendimento no Amazonas passou de R$ 1.614 para R$ 2.199 entre 2019 e 2023. É o que revela a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. O número representa um aumento aí de 36,2%. E segundo o chefe do setor de disseminação da informação do IBGE Amazonas, Luan da Silva Rezende, apesar da evolução em 4 anos, é preciso destacar que o alto índice de pessoas com rendimento de programas sociais puxa o valor real para baixo. O percentual de pessoas no Amazonas com renda de programas sociais que aparecem na pesquisa como outros rendimentos cresceu 3,1 pontos percentuais. A categoria Outros Rendimentos envolve programas sociais do governo, como Bolsa Família, Auxílio Brasil, benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC. 18 horas.
Seguimos agora para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bem-vindo, boa semana. Cadu, nesse domingo todo mundo viu por aí, né, que teve ato público do ex-presidente Bolsonaro lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Conta pra gente aí qual foi, o que impactou esse ato em Brasília. Qual foi aí o resultado, os burburinhos que só você escuta em Brasília. Cadu, conta pra gente, boa noite. 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Do programa 18 horas. Karime, aqui em Brasília o impacto foi pequeno, porque o presidente Lula ficou quietinho, na dele. Hoje teve cerimônia no Palácio do Planalto de lançamento do programa Acredita, já a gente fala sobre isso. E o presidente Lula fez um discurso longo, de 20 minutos aí, chamou a atenção até dos ministros dele, dizendo para o Fernando Haddad parar de ler livro, para conversar mais com o Congresso Nacional, falou do Alckmin, enfim. Falou e ignorou solenemente a manifestação de Jair Bolsonaro. Agiu corretamente, Karime. Lula não deu palanque pro adversário dele. E assim também fizeram os ministros, né? Os demais, todo mundo nas redes sociais, todos aí ficaram quietinhos. Não falaram nada nas redes sociais. Em nenhum momento fizeram aquela chatice de ficar medindo o público, né? Tem algumas pessoas aliados a Lula que ficam ali, comparando uma manifestação com outra. Flopou e tal. Aquela chatice não rolou nas redes sociais. Já na bolha bolsonarista, Karime, o evento foi considerado sucesso, objetivo alcançado. Mas, de fato, convenhamos, Karime e Cid, não foi um evento esvaziado, viu? Mas foi um evento menor em relação a São Paulo. E não foi só de público, foi também de apoiadores. Menos gente subiu no trio elétrico. Nem todos os governadores bolsonaristas, aqueles que sempre acompanham Bolsonaro, estiveram lá em Copacabana. Ronaldo Caiado, Tarcísio Freitas, Romeu Zema foram ausências sentidas. A questão, Karime, é a pauta. Na manifestação de São Paulo havia um motivo quente, né? Que era a operação da Polícia Federal, as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes. Dessa vez, a pauta é a eleição municipal. Cada governador tem que cuidar da sua base. Não dá para pensar em campanha e atender ao mesmo tempo Jair Bolsonaro. E o foco de Bolsonaro ontem, lá em Copacabana, foi a eleição no Rio de Janeiro. Não dá para todo mundo ficar lá, de outros estados, mostrando força o tempo todo para Jair Bolsonaro. Mas o fato, Karime, é que essa manifestação vai se tornar cada vez mais frequente. Por exemplo, já está praticamente confirmada uma agenda na região norte. No dia 7 de maio vai ter manifestação em Manaus e Belém, e no dia 8 em Paraupebas e Marabá. Pelo menos foram informações que já foram divulgadas, inclusive na Folha de São Paulo. Ou seja, Karime, serão manifestações menores e regionalizadas, só que com a presença de Jair Bolsonaro impulsionando. É a estratégia do PL para fazer o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos e ter um volume bem maior em relação ao PT, que a gente ainda não viu se mexer. Karime, Cid. Bom, Cadu, o governo federal lançou hoje um programa que oferece crédito para quem recebe o Bolsa Família e, claro, quer empreender. Será que vai dar certo isso? Conta pra gente aí o que você sabe dessa história. Ô Cid, meu amigo, a receita é velha, né? Dá crédito para quem recebe benefício social. E a gente sabe que o bolo não cresce porque é criar uma legião de inadimplentes. Mas, enfim, o governo Lula entende que dar crédito a quem recebe Bolsa Família seria uma forma de tirar as pessoas da situação de pobreza e colocá-las num patamar mais elevado de empreendedores. Situação de pobreza, quando eu falo, é porque as pessoas que recebem Bolsa Família estão ali porque estão em situação de pobreza, né? Pelo menos é o que elas dizem. Hoje, Cid, o presidente Lula lançou o programa Acredita, que tem como foco exatamente esse público, pessoas inscritas no CAD Único que recebem Bolsa Família e também o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Mas principalmente, Cid, o foco nos microempreendedores individuais, os MEIs e os pequenos empreendedores, aqueles que estão no Simples Nacional. Só MEI hoje, Cid, são 15 milhões de pessoas e no Simples são 7 milhões e meio de pessoas. Para esses dois públicos, o governo vai oferecer linhas de crédito com juros mais atrativos, né, com melhores, segundo o governo, em relação aos bancos privados. E também opções de renegociação, com descontos que podem variar de 40% a 90% da dívida. O programa Acredita, Cid e Karime, está querendo chegar aonde o Desenrola não chegou.
A gente sabe que o Desenrola encerra no dia 20 de maio, sem ter superado as expectativas. Teve muito MEI ao longo desse tempo aí que rolou o Desenrola, né? Contraiu crédito, ficou devendo e não conseguiu renegociar, mesmo procurando o Desenrola. Então, o Acreditar, ele vem com a promessa de resolver a situação desse público. Claro que há um componente político nessa história, né? O presidente Lula está repaginando o Desenrola, digamos assim, para ver se ajuda a melhorar a popularidade dele. Nesse fim de semana, Cid e Karime, saiu uma nova pesquisa do IPEC, mais aprofundada sobre quais áreas do governo Lula a população está aprovando o trabalho e quais áreas está reprovando. E aí, segundo a pesquisa, educação foi a única área que teve aprovação. 38% dos entrevistados aprovam a gestão de Lula na educação e 31% reprovam. No combate à pobreza, que é uma bandeira de Lula, houve uma rejeição de 38% contra 33% de aprovação. Teve rejeição também na segurança pública, na saúde, na política externa, naquele caso de Israel, né, Karime? Sim. Mas principalmente no combate à inflação. Só 23% aprovam a forma como o governo vem combatendo a inflação. 61% reprovam. Está mais que claro aí que a queda de popularidade do presidente Lula vem principalmente do aumento dos preços dos alimentos, dos combustíveis, dos remédios e agora dos aluguéis. Tá difícil, né? Cid, Karime. Tá muito difícil fechar a conta, né, do mês. Agora, educação teve aprovação, eu tô aqui até... Eu fiquei pasmado com essa também. Porque no meio de tantas greves e reivindicações, fora a qualidade do ensino do aluno brasileiro, tá cada vez pior. Enfim, não sei como foi feita essa avaliação. Como é que fecharam essa conta? Há controvérsias, vamos fechar assim. Agora, Cadu, traz pra gente as rapidinhas do dia. Karime, vamos de rapidinha. Amanhã vai ser um dia bastante movimentado no Congresso Nacional, com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro da Economia, que ele vai falar sobre o PERS, o Programa de Incentivo ao Setor de Eventos. Está uma confusão grande, o governo vai e volta com o Congresso, com a relatoria do projeto aqui na Câmara, porque o governo quer segurar cada vez mais os descontos, os incentivos, o Congresso quer dar mais, então está uma queda de braço nesse assunto. Eles vão tentar resolver numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Na Câmara dos Deputados vai ter, Karime, o lançamento da bancada da região norte, que é uma bancada suprapartidária que vai unir os interesses das bancadas dos estados da região norte num bloco só. Suprapartidária, quando eu falo, é quando esse bloco não tem os recursos da Câmara, né? Cada bancada de estado tem dinheiro. A Câmara repassa dinheiro para bancadas dos estados. No caso do Amazonas, quem é o coordenador? Omar Aziz. No caso da bancada da região norte, oficialmente não existe, mas é meio que um bloco político. Então, Sidney Leite vai capitanear esse grupo político para unir interesses dos estados da região norte. No caso, vamos citar um exemplo: Roraima, Rondônia e Amazonas. Qual o assunto de interesse? BR-319. Então, esse é o objetivo, unir os parlamentares dessas bancadas aí dos estados para fortalecer os temas junto ao Poder Executivo, né? E no Senado começa a discussão sobre a PEC do quinquênio, que garante o aumento salarial de 5% a cada 5 anos para o pessoal do Judiciário, Tribunais de Contas, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, para delegados, para todo mundo praticamente, menos para nós. Então a discussão começa lá no Senado a partir de amanhã. E é um assunto que desagrada ao governo, vai gerar uma quebra aí de 42 bilhões de reais por ano e pode colocar tudo a perder, mais do que já está com relação ao teto de gastos, né? Ao chamado, como é que chama aquele do Fernando Haddad? Esse teto de gastos, né? O déficit zero que ele está querendo implantar, que ele não vai implantar nesse governo tão cedo. Muito difícil. Volto com vocês, Karime e Cid. Obrigada, valeu, Cadu, querido, pelas informações. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau. 18 horas. Olha, para facilitar a vida dos contribuintes, a Procuradoria-Geral do Estado lançou um simulador de parcelamento para a dívida ativa do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então, Cid, esse novo serviço é para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas com débitos de IPVA. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles.
Os créditos vencidos tributários de IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, podem ser divididos em até 10 parcelas com um valor mínimo total de R$300. E para facilitar a vida dos contribuintes, a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, lançou um simulador de parcelamento para a dívida ativa do IPVA, tanto a pessoas físicas quanto jurídicas com débitos. Desenvolvido pelo Núcleo de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação e Comunicação, o simulador de parcela para a dívida ativa de IPVA se apresenta como um importante meio de automatização dos serviços prestados à população pelo órgão, como explica a servidora responsável pela Coordenadoria de Parcelamento da Dívida Ativa da PGE no Amazonas, Nicole Abinader. O simulador foi criado com a intenção de facilitar a vida dos contribuintes que possuem débitos de IPVA inscritos em dívida ativa. Assim, o contribuinte conseguirá, sozinho, fazer a sua simulação, ter uma estimativa do valor da parcela e dar início ao pedido de parcelamento após criar o processo no protocolo virtual amazonense. É importante lembrar que a primeira parcela ela pode variar. Em caso de primeiro parcelamento, é devido no mínimo 5% do débito, no caso de segundo parcelamento, no mínimo 20% e no caso de terceiro parcelamento, o mínimo de 50%. Os interessados em acessar o simulador pode acessar o site pge.am.gov.br. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, faltando 10 para as 7 da noite, vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. As chances de chuva são de 63%. A temperatura fresquinha, não deve passar dos 30 graus. E a umidade relativa do ar durante todo o dia girou em torno de 73% e 97%. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em queda de 0,59%. Espero que continue assim. Está sendo comercializado a R$5,51. O euro também fechou em queda de 0,61%, cotado a R$5,50. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 2,08%, comercializado a R$346.089. O Ibovespa fechou em queda de 0,35% aos 125.556 pontos. E o preço do leite subiu pelo quarto mês consecutivo e atingiu a marca de R$ 2,23 por litro em todo o país, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A alta puxou também o preço dos derivados do leite. A mussarela, por exemplo, subiu 0,72% neste mês. 18 horas. Esporte. É com ele mesmo, Cid Soares. Então, Cid, a primeira rodada do Brasileirão da Série B não foi boa para o nosso Amazonas, né? Não. O time perdeu em casa ainda, que é mais triste. Perdeu. Pro Sport de Recife. Ô, Cid, tá complicado isso, né? Um time que recebeu tanto patrocínio, tanta grana, não tá alavancando como a gente esperou, não é? Pois é, mas enfim, já era de se esperar, sim, entre aspas, claro, né? A gente nunca espera isso de verdade, mas a gente sabe que o Sport Recife tem uma força enorme e acabou vencendo aí por 3-2 o Amazonas na Arena da Amazônia, dentro de casa. Isso aconteceu no último sábado, né, em jogo válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Sport ocupa a terceira posição com 3 pontos. Os gols do jogo foram marcados aí por Romarinho, Gustavo Lopes e Luciano Castan para os visitantes e Matheus Santos e Jô para os mandantes. Os próximos 3 compromissos do nosso aurinegro da Zona Leste serão fora de casa, começando aí pelo próximo sábado, dia 27, contra o CRB em Alagoas, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confronto contra o time alagoano vai marcar o início aí de uma maratona de 3 partidas seguidas, longe da capital. Espero que eles façam melhor do que fizeram dentro de casa. Isso num curto espaço de tempo e com direito a um jogo histórico, né, para o clube de apenas 4 anos de fundação diante do Flamengo dentro do Maracanã.
Bom, isso vai acontecer aí pela terceira fase da Copa do Brasil. E a terceira rodada do Campeonato Brasileiro mexeu com a parte de cima da tabela. Com a vitória de 1-0 aí contra o Corinthians no último sábado, o Red Bull Bragantino é o líder da rodada. O empate entre Palmeiras e Flamengo sem gols ontem fez com que o rubro-negro caísse para a segunda posição e o Botafogo chegou ao terceiro lugar depois de atropelar o Juventus aí por 5-1. Por vencer o Internacional, o Atlético Paranaense fecha o G4 e fica assim. Na zona de rebaixamento estão Vitória, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. Criciúma e Fortaleza ainda jogarão em data a ser definida pela CBF em partida restante da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, uma que foi impressionante isso hoje. A Internazionale de Milão conquistou o título do Campeonato Italiano da temporada 2023-2024. Isso em grande estilo, vencendo seu arquirrival Milan. Isso aconteceu hoje, garantindo aí o troféu com 5 rodadas de antecipação. A Juventus é quem mais venceu a Série A, com 36 títulos, seguida pela Internazionale com 20, e que ultrapassou justamente o Milan, né, que tem 19 títulos, e agora a Internazionale é a segunda maior campeã nacional. Inter de Milão conquista o título antecipadamente porque atingiu 86 pontos na tabela de classificação, 17 a mais do que justamente o Milan, segundo colocado. Portanto, não há mais como ser alcançada. É o que temos por hoje, Karine. Obrigada, Cid Soares, pelas informações. 18 horas. Agora, 6 horas e 55 minutos. Escuta essa. Você sabe como é que surgiu o cupuaçu? Sabe, Cid? Tem uma história? Pois conhece? Tem a história, eu já li sobre isso, inclusive foi no meio dos indígenas, né? Eles fizeram um desenvolvimento incrível sobre... Mas conta a história que é boa. Eu achei que fosse uma coisa normal, que já existia, mas não, foi criado, Foi né? criado. Interessantíssimo. Bom, um estudo da USP, da Universidade de São Paulo, coisa revelou... de índio. Bom, o surgimento dessa fruta, como o Cid falou, coisa de índio. Quer ouvir como é que foi? Vamos acompanhar agora na reportagem de Felipe Távora. Indígenas da Amazônia iniciaram a domesticação da planta cupuaçu. Isso aconteceu muito antes do estimado pelos estudiosos, entre 8.000 e 5.000 anos atrás, segundo pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo. Nas análises genômicas, os pesquisadores constataram que o cupuaçu passou por grandes cargas de mutação e perda de diversidade genética. O estudo foi publicado na revista da Communications Earth and Environment. De acordo com a pesquisa, enquanto o surgimento do cupuaçu ocorreu entre 5.000 e 8.000 anos atrás, sua distribuição aconteceu nos últimos 2 séculos. A popularização da planta começou em 1880 e se intensificou durante a década de 70 e 80. O estudo afirmou que as datas correspondem a 2 grandes períodos de ocupação da floresta amazônica. A empreendedora Francisca Lima contou que consegue fazer balas, bolos, brigadeiros, trufas, pudins, cremes, mousses e biscoitos com cupuaçu. Ela falou também sobre os benefícios de trabalhar com a fruta. Em primeiro lugar, só nós que temos esse privilégio aqui no Amazonas de ter essa árvore tão maravilhosa, que dá para a gente fazer vários tipos de sobremesas deliciosas e rica em vitaminas, né, também. E eu amo cupuaçu e adoro fazer os doces de cupuaçu. Eu faço vários doces mesmo de cupuaçu e acho uma delícia. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, aproximadamente 4.090 produtores se dedicaram ao cultivo do cupuaçu em 2023. A safra total dessa produção alcançou 4.845.750 unidades. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. O repórter André Meirelles está aqui com a gente e ele tem as informações sobre os últimos réus que foram ouvidos do caso da Deusiane. É um caso que aconteceu em 2018, não é, André? E aí, conta pra gente as atualizações rapidinho. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Olha, a versão apresentada aí pelos réus é que Deusiane teria se matado, mas segundo a assistente de acusação,
há provas forjadas, na verdade pela defesa dos réus, né? E apesar de existir uma versão que aponta um relacionamento conturbado aí entre a Deusiane e um policial militar, esse que é o principal suspeito no crime, a mãe da vítima, ela contesta a defesa aí dos agentes, né? A mãe de Deusiane acredita que a filha tenha sido vítima de um plano dos policiais por não concordar com certas políticas, né? A mãe dela foi ouvida aí pela Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, isso na quinta-feira, e pediu que o caso fosse levado até a justiça, né? Uma vez que parece não ter solução na justiça estadual, isso conta ela, né? O Tribunal de Justiça do Amazonas afirmou que depois aí o fim da audiência de instrução, o processo vai passar pela fase de diligências posteriores com a oferta das alegações escritas e em seguida o julgamento, que ainda não tem data definida. Obrigada, André, pelas informações. A gente vai ficar de olho na atualização desse caso. Obrigada, boa noite. 18 horas. Agora faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E o governo do Amazonas divulgou o número de casos de homicídios em Manaus nos 3 primeiros meses do ano. Segundo a Secretaria de Segurança, foram 156 assassinatos na capital, ou 1,5 homicídio em média por dia. Da forma que foi divulgado, o levantamento tenta tirar a responsabilidade das autoridades. Praticamente diz que em 94% das vítimas de homicídio em Manaus tinham ligação com atividades criminosas. O argumento do governo do Amazonas não consegue esconder que o estado ficou em 5º lugar no ranking de mortes violentas em 2023, de acordo com o Monitor da Violência, e que Manaus é a 3ª cidade mais violenta do Brasil e a 21ª do mundo, segundo o ranking elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. E que cabe sim às forças de segurança combaterem o crime organizado que provoca tantas mortes e aterroriza a população. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Boa noite, gente, um beijo, até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.